Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Para mim, é sempre um prazer ter vocês aqui para juntos considerarmos assuntos espirituais. Nesse vídeo nós estaremos considerando joias espirituais da semana 15 a 21 de agosto. Então vamos para o nosso vídeo e vamos ver quantas joias espirituais podemos encontrar em 1 Reis, capítulo 5 e o capítulo 6. Sejam bem-vindos aqui para juntos considerarmos joias espirituais. Espero que esteja tudo bem com vocês, com suas famílias, que Jeová possa sempre continuar nos abençoando, nos dando a força necessária para que assim possamos querer sempre fazer a sua vontade. Vamos considerar então o texto de 1 Reis, capítulo 6, o versículo 1, que diz assim: No 480º ano depois da saída dos israelitas da terra do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, isto é, o 2º mês, ele começou a construir a casa de Jeová. Então a pergunta: o que esse texto nos ensina sobre a Bíblia? Então aqui a informação está em Despertai 5/12, quadro na página 17. Então diz assim, vamos fazer a leitura. Um exemplo do valor da quase não sai. De novo. Um exemplo do valor da cronometragem exata da Bíblia pode ser observado em 1 Reis 6.1, que fala do tempo em que o rei Salomão começou a construir o templo em Jerusalém. Lemos: no ano 480 ou 479 anos completos, depois que saíram da terra do Egito, os filhos de Israel, no 4º ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, que é o 2º mês, começou a se edificar a casa de Jeová. Então, segundo a cronologia bíblica, o 4º ano do reinado de Salomão corresponde a 1034 antes da Era Comum, contando 479 anos completos antes dessa data, chegamos a 1513 antes da Era Comum, como o ano do êxodo de Israel. Então, essa é a informação, da primeira pergunta da nossa apostila. Apenas lembrando os irmãos que eu estou preparando, aquela informação sobre as datas, que a gente considerou no outro estudo bíblico de congregação da outra semana. Então, assim que eu tiver finalizado certinho, para que possa ficar bem explicado, aí eu vou estar colocando aí no canal também, ok? Então vamos para a segunda pergunta. Na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Então, primeiro é no capítulo 5, versículo 6. Vamos ver o que diz. O texto diz assim: Agora, ordene que seu povo corte para mim cedros do Líbano. Os meus servos trabalharão com os seus servos, e eu pagarei o salário dos seus servos conforme o valor que você determinar. Pois você sabe muito bem que nós não sabemos cortar árvores como os sidônios. Então vimos aí no relato que Salomão ele pediu ajuda de Hirão para que pudesse cortar as árvores e ele, Salomão, iria pagar o salário, dos funcionários. O que aprendemos disso? Nós, como servos de Jeová, se faz necessário ser pessoas honestas e sérias. Não devemos nada a ninguém. Devemos sempre sermos honestos e justos, mesmo que façamos negócio com alguém que não sirva a Deus, o que é comum no mundo. Devemos sempre dar o exemplo, sem querer tirar vantagem e proveito de nada e nem de ninguém. A segunda joia espiritual que podemos encontrar é no versículo 7, que diz assim: Quando Hirão ouviu as palavras de Salomão, alegrou-se muito e disse: Que hoje Jeová seja louvado por ter dado a Davi um filho sábio para governar este grande povo. Hirão, ele não servia a Deus,
mas ficou alegre e exultou a Jeová quando soube que Salomão iria fazer a casa de Jeová. Lição para nós: quando andamos nos caminhos de Jeová, seguindo os passos de Cristo Jesus, as pessoas verão a diferença de nossas ações das pessoas em geral. Que o nosso exemplo seja sempre para a glória e honra de Deus. Vamos agora ver o versículo 14 e ver que joias espirituais podemos tirar também desse versículo, que diz assim: Ele os enviava ao Líbano em grupos de 10.000 por mês. Eles ficavam 1 mês no Líbano e 2 meses em casa. E Adoniram supervisionava os convocados para trabalho obrigatório. Bem, aqui conseguimos ver um exemplo de trabalho organizado. Lição para nós: aprendemos aqui a não fazer as coisas de qualquer jeito, ainda mais quando se refere à obra do reino. Nosso trabalho a Deus deve ser sempre organizado, pois Jeová não é Deus de confusão, como mostra 1 Coríntios 14:33, e nem de bagunça. Então nós, como servos de Jeová, devemos ser também organizados. Outra joia que nós podemos encontrar é no versículo 17, que diz assim: As ordens do rei, eles extraíram grandes pedras, pedras caras, para que o alicerce da casa fosse lançada com pedras lavradas. Aqui mostrou que os blocos de pedra usados na construção do templo de Jeová eram de ótima qualidade. Lição: devemos sempre oferecer o melhor de nossa adoração, de nossa atenção, de nossa fé. Ofereça sempre as suas primícias, sempre o melhor a Jeová, pois Ele é digno de toda glória e de toda adoração. Outra joia espiritual que nós podemos encontrar, agora no capítulo 6, é no versículo 1, que diz assim, que tem aquele número difícil, né? No 480º ano depois da saída dos israelitas da terra do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, isto é, o 2º mês, ele começou a construir a casa de Jeová. Então aqui mostrou que Davi ele queria construir o templo de Jeová, mas Jeová disse que quem iria fazer isso seria um de seus filhos, Salomão. E realmente vimos aí que foi exatamente isso que aconteceu. Lição: quando algo não está dentro do propósito de Jeová, não adianta insistir, pois nada dará certo. No entanto, se Deus prometeu algo, fique firmes na obediência e na fé, pois por mais difícil que as coisas pareçam, Deus sempre irá cumprir a sua palavra. Outra joia espiritual que podemos encontrar ainda no capítulo 6, agora é no versículo 7. Vamos fazer a leitura do texto e ver que joias podemos encontrar. Diz assim: A casa foi construída com pedras já talhadas na pedreira, de modo que não se ouviam martelos, machados nem nenhum outro instrumento de ferro na casa durante a construção. Bem, não se ouvia barulho no templo durante a construção, mas ela estava sendo construída. Lição para nós: existem pessoas que querem ouvir e sentir para ter certeza que Deus está trabalhando em seu favor. Mas nós, como cristãos, precisamos andar pela fé e não pela vista. Mesmo que aparentemente não esteja acontecendo nada, tenha certeza que Deus está agindo em seu e em meu favor. E ficaremos surpresos quando a obra estiver pronta. Meus queridos, essas foram as joias espirituais que eu consegui encontrar desses 2 capítulos. Caso você tenha encontrado alguma outra joia espiritual, deixe lá nos comentários. Tem alguns irmãos que fazem isso e com certeza estão de parabéns, continue assim, pois também vocês estão ajudando seus irmãos a encontrar joias espirituais e principalmente a estar bem preparado para a reunião e dar bons comentários. Gostaria de pedir a todos que possam se inscrever no canal,
dar seus comentários, deixar os seus likes, compartilhar os nossos vídeos, para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação espiritual. Muito obrigado por estarem aqui presentes. Tenham todos um bom dia, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.